Muito bom, Kenzo. Deixa eu trazer para cá o nosso time da análise, Renata Agostini, Yuri Pita e Leandro Rezende, para a gente se debruçar sobre a informação que o Kenzo trouxe e sobre a polêmica que está instalada. Gente, muito boa tarde para vocês, muito boa tarde a todos de uma vez só. Eu começo trazendo aqui a Renata Agostini, porque tem uma tentação quase irresistível de tratar esse assunto na base da chacota, porque é uma situação, digamos, pouco usual, né? Mas é dinheiro público, né? E o manejo do dinheiro público nunca pode ser tratado com chacota. Então, assim, Renata, a justificativa apresentada pelo presidente já constava da nota que o próprio Exército emitiu, né? Ontem, salvo engano, ou na própria segunda-feira, fim do dia, quando o assunto começou a ser abordado na imprensa. E aí, Renata, uma série de especialistas foram ouvidos por diferentes veículos para explicar que, sim, né, há estudos que utilizam a substância ativa do Viagra para tratamento de hipertensão arterial pulmonar, mas em uma dosagem que é diferente da encontrada nos comprimidos licitados e comprados pelo Exército. Ou seja, né, mesmo essa justificativa, apesar de haver, de fato, o uso da substância ativa para tratamento da hipertensão arterial, da pressão alta, ela vai precisar de mais robustez para parar de pé quando analisada por órgãos técnicos. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União. O que o TCU tem a ver com isso? Você pode estar se perguntando. O TCU é o órgão que fiscaliza a boa aplicação do dinheiro público. Se você compra um remédio, independentemente de que remédio é esse, para dizer que vai tratar hipertensão e a dosagem desse medicamento não serve para tratar hipertensão, segundo os melhores estudos disponíveis hoje, você provavelmente, para a justificativa que escolheu, jogou dinheiro fora. Renata. Exato. Dani, boa tarde a todos. Eu estava aqui enquanto te ouvindo e só disparando uma mensagem justamente para tentar avançar um pouquinho nessa informação dos órgãos de controle, com uma informação que chegou para mim há pouco. Bem, primeiro, é claro, quando a gente entende o objeto dessas compras, quando a gente fala de prótese peniana, quando a gente fala de Viagra, inspira, sim, o que você falou, esse lado jocoso. Mas compra pública para prótese peniana resvala, assim, num tema quase absurdo. Inclusive, foi essa resposta que eu recebi hoje de uma fonte quando eu estava tentando entender os caminhos de investigação. A resposta foi, parece que a gente está brincando, mas a gente está falando sério porque se tratam de recursos públicos e, por isso, o olhar não só da imprensa, mas dos órgãos de controle tem de estar debruçado sobre isso. O primeiro aspecto, a questão técnica. Se houver um lastro para a justificativa dada pelas Forças Armadas para compra de Viagra, ou seja, prescrição prevista, né, com respaldo científico para uso de hipertensão arterial, melhor ainda. Então, chegaríamos à conclusão que foi um mal-entendido. Mas nem isso está muito pacificado até o momento, porque, como a Dani lembrou, existem especialistas apontando que a dosagem comprada do medicamento pelas Forças Armadas não bateria com os estudos que já existem para dar amparo do uso de Viagra para hipertensão arterial. Então, a gente estaria diante de duas situações. Imperícia, algum erro no pedido de compra, ou uma justificativa que não para de pé das Forças Armadas. Por isso, a atuação nesse momento das autoridades, dos órgãos de controle é tão fundamental. No caso do Tribunal de Contas da União, essa investigação sobre as compras de Viagra, então, eventual desvio de finalidade em compras de comprimidos do medicamento popularmente conhecido como Viagra e eventual superfaturamento, já existe uma representação feita e o caso está em aberto no Tribunal de Contas da União. No caso das próteses penianas, os parlamentares já avisaram que vão fazer o mesmo movimento. Então, para a gente entender, quando há uma representação no TCU, gente, necessariamente isso vira um processo e é distribuído. Se depois haver andamento, são outros 500. Mas nesse caso, por exemplo, do Viagra, já está lá, inclusive é distribuído para o ministro substituto Véder de Oliveira.
Gente, a grande questão aí é para vocês entenderem, né? Os gastos das Forças Armadas estão sendo esquadrinhados por esse deputado Elias Vaz há alguns dias. Então, assim, por exemplo, outros gastos apontados pelo deputado que levou esse caso aí a público, né? Foram 56 milhões em um ano, gente, para compra de filé mignon, picanha, salmão, para as Forças Armadas. 56 milhões em um ano, são 557 toneladas de filé mignon, 372 toneladas de picanha e 254 toneladas de salmão. Isso tudo atinge, Yuri, tem um componente político importante, que é o general Braga Neto, que estava ali na defesa, virou o homem forte de Bolsonaro e agora é cotado ali 90% de chance, segundo o próprio presidente, de ser vice, né? Obviamente, há uma faceta disso que é, bom, será que como gestor ou será que com a máquina que ele tinha à mão para gerir, optou pelos melhores caminhos no que diz respeito a gastos com remédios, né, prótese peniana, Viagra e também itens que hoje são luxo na mesa do brasileiro. Filé mignon e picanha, meu amigo, é luxo. Vamos ver como é que vai ser a mesa do almoço de Páscoa de muita gente que está em casa, Yuri. É isso, Dani. Boa tarde para você, Renato, Leandro, para quem nos acompanha no 360. E vale lembrar que esses gastos do Exército, além desses que você citou, por exemplo, com questões de alimentação, inclusive havia compras de bebida alcoólica sendo escrutinadas por esse tipo de levantamento, o Exército já estava sob holofote nessa questão de despesas aí relacionadas diretamente à questão de saúde, já na época da pandemia. Sempre importante a gente lembrar o que houve de despesas ordenadas de gasto de dinheiro público em relação à produção pelo laboratório do Exército de cloroquina. Exatamente, de um medicamento que tem a sua eficácia para uma série de doenças, mas não para aquelas que vinham sendo apontadas pelo próprio presidente da República, que era o enfrentamento da Covid-19. Isso logo no início da pandemia ficou comprovado ali, foi objeto de declarações, de entrevistas, de artigos científicos, de dezenas, centenas, milhares de especialistas, e houve uma insistência do governo federal com o uso de recurso público para a produção desse medicamento, que depois acabou ficando estocado, sendo distribuído, sendo recusado pelos estados e municípios, porque houve um excesso de produção. Isso significa mau uso de dinheiro público e por isso que esse tipo de gasto tem sim que ser escrutinado, tem sim que ser alvo de prestação de contas, literalmente, de accountability. Claro que sim, há um componente político quando o ex-titular do Ministério da Defesa, o general Walter Braga Neto, passa a ser cotado como provável candidato a vice-presidente na chapa à reeleição de Jair Bolsonaro. Mas tudo isso leva, além das figuras pessoais de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Neto, mas leva a uma questão institucional do quanto as Forças Armadas e os seus oficiais, não só os da reserva, mas os da ativa, se deixaram envolver pelo governo, não só ocupando cargos antes ocupados por civis, mas também nesse tipo de despesa e com as consequências, com o bônus e o ônus de estar tão imbricado numa administração, num governo como o de Bolsonaro. Exatamente, é importante ter isso em mente. Agora, Leandro, a informação que foi passada ao presidente Bolsonaro pelo Exército, né, e que o presidente verbalizou hoje a essa categoria tão cara a ele, que são os evangélicos que se viram há pouco também eles mesmos submersos numa polêmica por conta da atuação daqueles dois pastores no MEC, que está fazendo o governo se mexer de todas as formas possíveis para evitar uma investigação, uma CPI no Senado. Leandro, essa justificativa, ela consegue se sustentar diante do que dizem aí as sociedades que tratam de hipertensão pulmonar? É possível a gente trazer aí uma ideia do quanto essa justificativa técnica é reconhecidamente, digamos, unânime, um caminho unânime na medicina, o uso de Viagra para tratar de hipertensão arterial pulmonar? Olha, Dani, a Anvisa aprova esse uso de remédio de disfunção erétil para tratar dessa doença, só que é uma doença extremamente rara e que atinge, inclusive, mais as mulheres do que os homens. Dani, boa tarde para você, boa tarde para o Yuri, para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Em abril, saiu uma nota, até mandei aqui no nosso grupo, estou dando uma olhada nela aqui, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, uma nota que fala sobre questões técnicas do Ministério da Saúde, sobre o uso de medicamentos.
medicamentos. E lá está a informação de que essa doença, usada como justificativa para a compra de tantos comprimidos de remédio de disfunção erétil, é a doença, né, hipertensão arterial pulmonar, ela atinge 100 mil brasileiros. É a conta feita pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Isso, um outro estudo mostra isso, que isso atinge cerca de um brasileiro a cada 250 mil tem essa doença, Dani. Ou seja, a gente tem aí 35 mil comprimidos de Viagra, que o Exército diz que é utilizado para tratar essa síndrome, que é rara, acomete 100 mil brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia. Os 100 mil não estão no Exército, por óbvio, e atinge mais as mulheres. A dosagem também é diferente.